A Academia das Quintas é muito importante para mim, porque nos ajuda a nos formar, né? Nos transmite conhecimento, nos capacita para nos posicionarmos como cidadãos, no meu caso, como cristão, de uma maneira coerente com aquilo que eu penso e com a minha fé. O tema de hoje é muito importante, é um tema meio que complexo, precisa ser bem ordenado os pensamentos, né? Nós precisamos saber como nos posicionar diante da complexidade dessa situação, mas nas minhas considerações iniciais, eu gostaria de citar aqui um dos argumentos, né, dados pelo professor Maurício, né, doutor Maurício, na aula passada, onde ele abordou o tema da democracia. Ele nos disse que nós vivemos num Estado democrático de direito, né? E esse Estado democrático de direito ele é regido pela Constituição Federal. E a Constituição Federal ela nos garante o direito de livre pensamento e de livre expressão do pensamento. Então, nós não devemos ter medo de expressar aquilo que pensamos, de nos posicionar diante de situações. A essência da democracia é o diálogo, e o diálogo ele se fundamenta em princípios, né? Tais como o respeito pelo contraditório, o respeito pela pessoa, a busca pela verdade, né? A própria liberdade e, acima de tudo, a solidariedade, né? A solidariedade é uma virtude que nos leva a nos responsabilizar uns pelos outros. Então, nós não devemos ter medo de expressar os nossos pensamentos, seja qual for a matéria. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Um minutinho. Deu certo? Estão podendo ver aí? Alô? Tá certo? Então, Tá certo. o tema de nossa reflexão de hoje é a sexualidade e condição homossexual na moral cristã. Bem, a primeira coisa que nós temos que levar em consideração na abordagem desse tema é evitar alguns extremos, né? Nós não podemos assumir uma postura radical, né? Por um lado, onde a gente diz que todo homossexual, toda pessoa homossexual, ela está condenada ao inferno, mas também não podemos assumir uma outra posição, um outro extremo, que é o extremo do permissismo, né? da permissividade, né? Achar que está tudo muito bem, que a gente tem que acolher mesmo, não tem problema nenhum entre a pessoa em a pessoa ser homossexual e por aí vai. Então, esses dois extremos. A linha da direita condena todos os homossexuais. E a linha da esquerda diz que não tem problema nenhum, pode viver da forma que quiser, que Deus ama todos como é, e por aí vai. Então, a gente precisa evitar esses dois extremos. Por quê? Porque a reflexão moral sobre a condição do ser homossexual do ser humano, ela tem uma finalidade, e essa finalidade é uma finalidade positiva, onde ela busca, né, ela procura os meios adequados e éticos para a realização da pessoa humana em questão. Então, a moral, ela tende a evitar, neste tema especificamente que nós estamos abordando, as tentações tanto de condenação como de permissividade. Então, a gente precisa ter muita prudência na abordagem desse tema. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês que a heterossexualidade e a homossexualidade não definem a pessoa humana. É muito comum nós encontrarmos algumas pessoas, né, sobretudo homossexuais, que dizem assim: o ser homossexual me define. Não, não define.
o que define a pessoa é o fato dela ser criatura de Deus, imago Dei, porque foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus, e pela graça ela é filho de Deus e herdeira da vida eterna. Então, o que define a pessoa é o ser imago Dei, né? É daí que vem a sua dignidade. Isso está bem fundamentado na Carta da Congregação para a Doutrina da Fé, né? Um documento muito importante, este documento de 1986, um dos mais importantes que abordam esse tema a respeito da pessoa homossexual. Notem que eu sempre vou falar pessoa, porque nós devemos dar enfoque não na condição, mas na pessoa em si. É a pessoa que conta, né? É a pessoa que conta, não as suas condições, entende? Então, o Papa Bento XVI, né, na realidade, quando ele enviou essa carta para a Congregação para a Doutrina da Fé, ele era cardeal ainda, né? Ele escreve assim: a pessoa humana, criada à imagem e semelhança de Deus, não pode definir-se cabalmente por uma simples e redutiva referência à sua orientação sexual. Toda e qualquer pessoa que vive sobre a face da Terra conhece problemas e dificuldades pessoais, mas possui também oportunidades de crescimento, recursos, talentos e dons próprios. A igreja oferece ao atendimento da pessoa humana aquele contexto de que hoje se sente a exigência extrema, e o faz exatamente quando se recusa a considerar a pessoa meramente como um heterossexual ou um homossexual, sublinhando que todos têm uma mesma identidade fundamental. E qual é? Ser criatura e, pela graça, filho de Deus, herdeiro da vida eterna. Então, todo ser humano, ele foi criado para um fim, né? Para uma predestinação. E qual é a predestinação? Ora, ele foi criado para a santidade, foi criado para a filiação divina, para ser um filho adotivo de Deus, e foi criado também para participar da natureza divina de Deus. Veja que Deus, ele ama todo ser humano com um amor de eternidade. O que isso significa? Que não importa o que a pessoa faça, Deus continuará sempre a amá-la. O motivo dela existir é o próprio amor de Deus, porque antes mesmo dela existir, Deus já a conhecia e já amava. Então, ela existe porque Deus a ama, e este amor é um amor livre e gratuito, é uma graça de Deus. Então, nós não podemos perder nunca de vista essa verdade. Isso é fundamental para a reflexão em relação a essa temática que nós estamos abordando nesta noite. Bem, continuando aqui. A homossexualidade, segundo os ensinamentos da Igreja, ela designa as relações entre homens ou mulheres que experimentam uma atração sexual exclusiva ou predominantemente para pessoas do mesmo sexo. Veja que essa orientação, essa atração sexual, embora ela seja desordenada, ela ainda assim não configura pecado. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Veja que a homossexualidade ela se reveste de várias formas, ou de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. A sua gênese psíquica continua em grande parte por explicar. Quer dizer, a igreja ela não fecha todas as explicações a respeito da homossexualidade, porque ainda não tem uma explicação, né, objetiva. A ciência não explica o porquê desta situação, né? A igreja também não fecha a sua reflexão, não fala especificamente por que acontece isso, né? Então, está aberto, né? É um mistério ainda para todo mundo.
Então, a igreja ela se apoia na Sagrada Escritura, que apresenta, né, esses atos como depravações graves, segundo a tradição, né? E os atos, né, de homossexualidade, eles são desordenados, né? A Sagrada Escritura afirma isso, a Sagrada Tradição afirma isso, e o Sagrado Magistério afirma isso. Que os atos, veja, atos, né? Não inclinações, né? A inclinação também é desordenada e os atos também são desordenados. Por que são desordenados? Porque são contrários à lei natural, né? Eles fecham o ato sexual ao dom da vida, eles não procedem de uma verdadeira complementariedade afetiva sexual e não podem, em caso algum, ser aprovados. Essa é a posição da igreja, a posição da igreja. E nós, e especificamente eu como cristão, né, eu sempre vou dialogar com o mundo a partir da minha visão. E eu vou fazer isso a partir não só da minha reta razão, mas também da minha fé, né, da minha fé. Se alguém me perguntar qual é a minha posição em relação à homossexualidade, eu vou expressar isso. É isso que eu penso, é isso que eu aprendi da igreja e essa é a minha posição, né? É a minha posição. Então, a atividade homossexual ela não é aprovada tanto na Sagrada Tradição, na Sagrada Escritura e no Sagrado Magistério, né? Segundo os ensinamentos da igreja, que ela pega desde a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura, e nos repassa hoje. O homem, imagem de Deus, foi criado homem e mulher, né? O homem e a mulher são iguais enquanto pessoas, têm a mesma dignidade e são complementares enquanto homem e mulher. É isso que a igreja nos ensina. Então, essa deve ser a posição de todo cristão. Por outro lado, a igreja também nos ensina que um número considerável de homens e de mulheres apresentam tendências homossexuais profundamente radicadas. Veja que esta propensão objetivamente desordenada, por que desordenada? Porque ela não segue a ordem estabelecida pelo Criador. Por isso que elas são desordenadas, né? Então, elas constituem, para a maior parte deles, das pessoas homossexuais, uma aprovação. Então, elas devem ser acolhidas com respeito, compaixão e delicadeza, mas na verdade. Né? Na verdade. Depois nós vamos trabalhar um pouco o que seria isso, né? Acolher, ser acolhido com respeito, compaixão e delicadeza, mas na verdade. E ela também nos orienta, né, a evitar toda e qualquer sinal de discriminação injusta. Né? O que seria isso? Bom, o próprio termo já diz, né, se existe uma discriminação injusta, é porque existe, por outro lado, uma discriminação que é justa. Né? A palavra discriminação aqui, ela tem um fundamento filosófico, né? Discriminar, né? Separar as coisas, né? O copo é para beber água, o prato é para comer, né? Então é esse tipo de distinção que se faz nessa discriminação. Então a discriminação injusta, aqui neste caso, é impedir as pessoas, por exemplo, de acessar o trabalho, né? Simplesmente por ela ser uma pessoa homossexual. Isso é discriminação injusta. Piadas de mau gosto, né? Isso é uma discriminação injusta, né? São consideradas pela igreja palavras malévolas, né? Alguns estereótipos que nós vamos criando. Então, essas pessoas, elas são chamadas, né, a realizar na sua vida a vontade de Deus. E se forem cristãs, unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar devido à sua condição. E são muitas dificuldades. Mas todo ser humano, né,
ele é chamado por Deus, perdão, à vida de santidade. Ele é chamado por Deus a realizar a vontade de Deus. E é isso que realiza o ser humano, independente de sua condição, independente se é hétero, se é homossexual, todos são chamados a realizar na sua vida a vontade de Deus. E é isso que nos realiza enquanto pessoas humanas, né? É claro que a pessoa homossexual, ela tem sérias dificuldades para a realização da vontade de Deus. Mas, mesmo assim, a pessoa ela é assistida pela graça de Deus. Esse SIC aqui é o Catecismo da Igreja Católica, ok? Muito bem. O que a Carta para a Doutrina da Fé nos ensina em relação às discriminações, né, que podem vir a existir? Veja, é de fato se deplorar firmemente que as pessoas homossexuais tenham sido e sejam ainda hoje objeto de expressões malévolas, de ações violentas. A igreja ela condena qualquer ato de discriminação injusta. Cristão que discrimina injustamente uma pessoa homossexual, ele está cometendo um erro grave, e nós chamamos esse erro de pecado. Embora a igreja se posicione a respeito, ela não autoriza ações discriminatórias, né? Ações pecaminosas, violentas, discriminar uma pessoa em nome da fé, violentar, bater, matar, né? E quantas pessoas, né? Nós presenciamos isso hoje através de notícias, né? De noticiários que a gente vê na TV, principalmente, que agridem pessoas homossexuais em nome da fé, né? Praticam violências verbais, violências físicas, violências psicológicas até, em nome da fé. Vejam que essas pessoas, elas não agem em nome da fé, elas agem em nome de si mesmas, em nome de si mesmas. Então, semelhantes comportamentos, segundo a doutrina da igreja, merecem a condenação dos padres, dos pastores da igreja, onde quer que aconteça. Então, a igreja não apoia nenhum tipo de discriminação injusta. Eles revelam uma falta de respeito pelos outros, que fere os princípios elementares sobre os quais se alicerça uma sadia convivência civil. A dignidade a dignidade própria de cada pessoa deve ser respeitada sempre, nas palavras, nas ações e nas legislações. Então, a igreja é contra qualquer tipo de discriminação injusta. Vejam que quais são as possíveis causas, né, para a homossexualidade? A igreja ela aponta algumas causas, mas ela não define, né, tudo, né? Ela aponta algumas possíveis causas de uma tendência homossexual que é transitória ou para uma que é constante. Vejam que a igreja ela faz uma distinção e que parece não sem fundamento, né, entre os homossexuais cuja tendência ela pode vir de uma educação falseada, de uma falta de evolução sexual normal, de um hábito contraído, de maus exemplos ou de outras causas análogas, né? Então, tem muitas coisas que podem contribuir para a homossexualidade, principalmente filmes hoje, né? Quantos filmes, né, LGBTs tem por aí que apresentam a relação homossexual como uma coisa normal, né? Como se fosse uma coisa natural. Então, uma pessoa que não tem uma capacidade reflexiva, uma capacidade de análise crítica, ela vai achar que aquilo é normal, né?
principalmente uma criança, um adolescente, um jovem. Então, isso pode contribuir, sim, para que a pessoa desenvolva essa tendência homossexual. Ela continua. Tratar-se-ia, então, de uma tendência que é transitória, ou pelo menos não incurável. Então, tem cura, no sentido de que tem como trabalhar essa questão, né? Para voltar as coisas no lugar. E aqueles outros pessoas homossexuais que são tais definitivamente, né? Essa pessoa que tem essa tendência, né, ao homossexualismo, ela procura construir a sua vida conforme a sua orientação sexual. Então, por força de uma espécie de instinto inato ou de uma constituição patológica considerada incurável. Aqui, patológica, que não é no sentido de doença, né? Porque o homossexualismo não é uma doença, né? Patológica aqui é no sentido de uma desordem, né? De uma coisa desordenada. Então, a igreja ensina que esse tipo, né, de homossexualismo, ele é incurável. Por quê? Porque ele está inato à pessoa, né? É uma coisa que está dentro dela, né? É uma coisa que ela vai ter que conviver com isso, né? Ela vai ter que conviver com isso para a vida toda, entende? Bom, ah, mas a partir dessas colocações, nós precisamos compreender, né, que nós não devemos nos fechar a essas pessoas. O ato, o ato homossexual, ele é condenável pela igreja. A igreja, ela condena, ela diz que é um ato desordenado, né? Assim como o ato de pessoas heterossexuais, né, que praticam sexo fora do casamento, também é um ato desordenado, né? Mas a igreja nos ensina que nós devemos acolher essas pessoas, né, na verdade e na misericórdia, e ajudá-las, né, a ultrapassar essas barreiras, a vencer, né, esses obstáculos, a, a superar essa situação. Não é fechar as portas para ela, mas ajudá-las, né? Ajudá-las naquilo que elas precisam. Afinal de contas, o cristão, ele é uma pessoa da misericórdia e do amor, né? Deus ama a pessoa e sempre está disposto a ajudá-la naquilo que é preciso para que ela possa, então, realizar o seu fim último, que é viver a santidade, que é viver como filho de Deus e que é participar da natureza divina de Deus. Então, as pessoas homossexuais, né, elas também são chamadas a viver a castidade. Muitas pessoas dizem que é impossível a pessoa homossexual viver a castidade. É claro que não. É claro que não é. Se fosse impossível, a igreja não chamaria tais pessoas a viver a castidade. Claro que a pessoa tem essa tendência, né, que ela não tem um controle, né? A gente não manda nos nossos sentimentos, mas ela pode controlar as suas ações, porque o ser humano ele tem vontade, ele é racional e ele é livre também. Então ele pode controlar os seus atos. E na igreja ele precisa encontrar todo o apoio para que ele possa vencer esse drama, né? Esse drama. Bom, aqui eu apresento para vocês, na minha consideração final, este mandamento de Jesus. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. De que forma que Jesus nos ama ou nos amou? Ele nos amou na verdade e na misericórdia. E aonde a gente vê isso? A gente vê isso no episódio da mulher adúltera. Muitas pessoas dizem que Deus não condena ninguém. É uma meia-verdade. Falam que ali
naquele episódio da samaritana, não houve nenhum julgamento, nenhuma condenação. Houve sim, houve um julgamento, houve uma condenação e houve uma absolvição. Jesus julgou os atos daquela mulher, mas usou de misericórdia com ela. O que ele disse? Olha, vai e não peques mais. Então, ele usou de misericórdia para com a mulher, mas ele condenou o pecado do adultério. Ele condenou o pecado do adultério, mas absolveu a mulher. Então, vejam bem, nós condenamos o ato de homossexualidade, mas nós devemos amar as pessoas. Amar as pessoas e ajudá-las para que elas possam chegar à conversão, para que elas possam viver a santidade, para que elas possam, com a ajuda de Deus, atingir o seu fim último. Por isso que o Bento XVI, o Papa Emérito, né, nessa carta de 86, ele diz o seguinte: o Senhor disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a Sagrada Escritura, ela nos manda realizar a verdade na caridade. Por que a verdade na caridade? Vejam, meus irmãos, misericórdia sem verdade não é misericórdia, é pseudo-misericórdia. E verdade sem misericórdia é tirania. Entende? Nós devemos, sim, oferecer a nossa mão para ajudar, nós devemos acolher, mas a pessoa ela deve conhecer, né, aquilo que nós pensamos a respeito do assunto, né, para que a gente não venha a introduzi-la em erro, né, ou não venha praticar nenhuma injustiça contra essa pessoa. Então, Deus, que é ao mesmo tempo verdade e amor, chama a igreja a se colocar ao serviço de cada homem, cada mulher e criança, com a solicitude pastoral de nosso Senhor misericordioso. Então, a igreja não pode ser acusada de homofóbica, de preconceituosa, e essas são as acusações que as pessoas fazem contra a igreja para tentar forçar com que a igreja aceite essa situação. Veja que a sociedade também não é obrigada a aceitar, entende? Mas ela também não pode praticar, né, um ato de injustiça, porque o valor da pessoa está na pessoa, é na pessoa, né? A sua dignidade está nela mesma, entende? Não nas suas orientações. Então, nós devemos, enquanto cristãos, estar sempre dispostos a ajudar tais pessoas, né? Para que elas possam se realizar enquanto pessoas, enquanto pessoas. Isso se faz na verdade e na caridade. Bom, aqui eu apresento a vocês as bases, né, das argumentações, os documentos que a igreja tem que tratam do assunto. Nós, enquanto cristãos, devemos ter bem claro o que a igreja pensa sobre o assunto, para que nós possamos tomar a nossa posição, expressar os nossos pensamentos em relação. Um dos documentos mais importantes é esse que está em negrito, né? Que fala sobre o atendimento pastoral das pessoas homossexuais. Esse documento é de 1986, é considerado um dos documentos mais importantes, né? Ali tem lá toda a temática bem trabalhada, né? Nos outros documentos a gente encontra algumas citações, mas nesse documento específico tem lá o tema abordado de uma maneira bem objetiva, bem clara, e também a orientação que se dá para a igreja, né? Esse atendimento pastoral, esse cuidado que a igreja tem que ter com as pessoas homossexuais. E essa é a nossa posição, né? Também. Bom, aqui também outros documentos e algumas biografias, né? Para que a gente possa aí também se inteirar do assunto,
entender um pouco melhor, para que nós possamos, então, nos posicionar diante dessa questão tão dramática, né, das pessoas homossexuais. Um livro muito importante para a gente refletir sobre a chamada ideologia de gênero, né? É esse do Dr. Jorge Scala, um livro muito bom, ele faz uns apontamentos muito bons a respeito da ideologia de gênero, abordando o conceito de ideologia, como surgiu a ideologia de gênero, né? O que a igreja pensa sobre o assunto, o que a ciência diz sobre o assunto, a teologia do corpo, né? Um conjunto de catequeses que foi ministrada pelo Papa João Paulo II, o dicionário de teologia moral, e este livro, né, Amor e Responsabilidade, também, do Papa João Paulo II, do Santo Papa João Paulo II, que na época ele era cardeal, né? Na época ele era cardeal. Bem, então eu finalizo aqui